Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. No vídeo de hoje nós vamos conferir aqui mais um conteúdo aqui da Jovem Pan Esportes. O título do vídeo é o seguinte: o que não está claro no Flamengo é reticência. Mauro César dá aula sobre Dorival, Brasileirão e Copas. Vamos trocar de janela aqui, lembrando de te pedir para se inscrever, como você pode ver ali em cima. Rumo aos 2.000 inscritos, eu conto com você para atingir essa meta e passar embrasado rumo a novas metas. Quando se inscrever, aciona o sininho e dê like no vídeo, é importante demais o like para esse vídeo chegar para cada vez mais gente. Comente sobre o que você está assistindo aí no vídeo, conforme você for vendo, se tiver alguma coisa para falar, deixe seu comentário, eu gosto muito de interagir com vocês. Ou então me diz só de que cidade e que estado você é, e é isso aí. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1... Eu só tenho uma dúvida nessa questão toda. Eu entendi tudo que o Mauro falou, ele tem 100% de razão. É bobagem acrescer alguma coisa que está perfeito em toda a explanação. Eu só quero saber se essa é uma decisão do Dorival. Ou essas malas dirigentes, e não é só do Flamengo, não. Peraí, são de todos os clubes. Eles são malas. São engravatadinhos que ficam em ar-condicionado, chega em túnel de vestiário cansado como jogador, parece que jogou, para dar entrevista, já viu? O dirigente chegando. Foi duro para nós. Essas malas, eles não interferem? Será que eles não estão dando palpite? Você acha que estão? Eu acho, não tenho dúvida. Eu conheço o Dorival desde quando joga bola. Desde quando jogava bola, no Botafogo de Ribeirão. Você tem uma amizade com o Dorival? Claro, faz mais de 30 anos, mais de 30 anos. Então, boleiro, inteligente, sabe muito mais que nós todos aqui de futebol. Você acha que no jogo com o Palmeiras ele não poria o time titular? Não poria. Você acha que ontem ele não poria o time titular? Não poria. Pra mim não tenho dúvida que tem mala interferindo. Ele é amigo do Dorival, ou sei lá qual foi, o Dorival passa zap pra ele pra dar escalação vazada. E ele tá metendo louco o famoso Clube do Vinho 2.0. Isso aí já tinha no final do outro vídeo que eu já tinha botado aqui no canal. É o Clube do Vinho 2.0. Isso aí muito nítido pra mim. Ele tá tentando defender o Dorival, falando que o Dorival escalou o time com base no que alguém da diretoria mandou ele fazer. Só que se ele tivesse feito isso, como eu disse também no outro vídeo, ele sairia pela tangente na coletiva. Por que você não botou os principais jogadores? Eu não botei os principais jogadores porque a fisiologia me apontou que não era o saudável. Eu tinha realmente que poupar alguns jogadores. A gente vai ter uma partida, por mais que já tenha um resultado favorável na quarta-feira, no agregado, a gente tem uma partida complicada contra o Vélez, vai ser difícil aí. E então a gente, eu optei por preservar os jogadores conforme foi solicitado pela fisiologia, ou então, enfim, daria qualquer outra resposta diferente de falar que vai botar porque o América do México e porque tem que ver que não tem nada decidido e não sei o que. Irmão, olha só, se o Flamengo não sair de casa os jogadores na quarta-feira, a gente toma um WO que é 3-0 e passa assim mesmo, sabe? De verdade, de coração. É que às vezes eu falo uns troços aqui, até meio pesado, e normalmente eu fico tentando me segurar, mas a decisão de não botar o time principal contra o Ceará e mesclar contra o Vélez é uma decisão idiota do Dorival. Não tem como eu pensar assim. Se você tem um resultado que você nem ir no estádio, você vai tomar um WO e não vai sair da competição, porra, tá de brincadeira, brincando com a brincadeira mesmo o Dorival. Como acontece? O Muricy cansou de ter isso no São Paulo. Tinha um jogador do São Paulo, como é que é o nome lá? O Sérgio Mota, isso sim. Sérgio Mota, o cara do São Paulo chegou, você não vai pôr o Sérgio Mota? Ele falou um dia, amigo, vai embora, pelo amor de Deus, vai lá pra sua sala de ar-condicionado e não enche o saco aqui, porque eles enchem o saco, sabe? Eles vão dar palpite, querem escalar, e o cara é funcionário ali dentro. Só que eu acho que o Dorival errou no seguinte aspecto, teria que bater o pé. Peraí, nós não precisamos mais. Nós estamos na final da Copa do Brasil, ele sabe que está na final da Copa do Brasil, até um pouquinho de respeito com o São Paulo, mas está na final da Copa do Brasil. E na Libertadores a gente já está na final contra os argentinos, mesmo que jogue com o time C do Flamengo. Aí que ele errou. Se impor um pouco mais, bater um pouco mais o pé, mas não é característica dele. Ele não é um cara de confronto. Entendeu? Se ele fosse um cara porra louca como eu, esse aqui, ele ia pro pau, ia pro pau. Mas ele não tem esse tipo de característica. Ele é um cara manso, tranquilo. Ele é um cara sossegado. Então, pra mim, não tá querendo ir com confronto com aquilo que a diretoria do Flamengo talvez tenha planejado. Que eu acho um erro. Porque, ontem se ganha, o Flamengo cairia para 5 pontos.
do Palmeiras, faltando um monte de ponto para decidir o campeonato, né? Então, esse aspecto dele não ir para o confronto, que eu tenho certeza que alguma mala está enchendo ali para botar time nesse tipo de momento, botar o time que não é a grande força do Flamengo. Eu também acho que o Flamengo, e eu concordo com uma coisa que o Vampeta fala, o time titular do Flamengo é o time onde tem os caras lá da frente. Então ontem, acho que 2 mudanças só já mudariam muito a cara do Flamengo. Everton Ribeiro e Pedro nos lugares do Diego Ribas e do Marinho. Nem botaria o Everton Ribeiro, botaria só o Thiago Maia no lugar do Diego e o Pedro no lugar do Marinho. Só isso. Ou botaria o Everton Ribeiro no lugar do Marinho e o Thiago Maia no lugar do Diego. Acho que só isso aí, botava um ataque com Gabriel e Cebolinha, acho que só isso aí já seria o suficiente. Aí botar na cabeça do Gabriel que ele vai ter que jogar que nem ele jogava com o Bruno Henrique um tempo atrás, pisando muito na área. É isso. Essas 2 mudanças, que aí pode jogar Ayrton Lucas ao invés do Felipe Luiz, não tem problema. Isso. Pode jogar o lateral direito, jogou o Varela, podia ser o Mateuzinho, tudo bem. Não, e até o Vidal, né, Bruno? O Vidal é reserva e foi... Varela deu um molezinho ali, acho que no gol do Ceará ele meio que deveria ter acompanhado melhor a jogo. Mas, porra, também o cara estreou, né, mano? Ele deveria ter entrado no segundo tempo, com o resultado já construído. Não era pra ele ter entrado de saída, nem o Pulgar. Foi poupado. Sim, poderia, né? Vidal provavelmente vai jogar quarta-feira, mas poderia. Então, assim, 2 ou 3 mudanças já mudariam a cara desse Flamengo e perdeu uma grande oportunidade. E também acho que o Palmeiras poderia colocar um time mais forte no sábado. E o São Paulo, que é outra situação, também deveria ter colocado um time mais forte ontem. É outra briga, aí é briga contra o rebaixamento. Pra não cair. Mas é outra briga. Mas essa coisa, né, que o Mauro lembrou do Jorge Jesus, eu concordo, eu acho muito louco, assim, deixar o brasileiro de lado com tanta facilidade, assim, de tirar jogadores importantes do brasileiro com tanta facilidade como acontece aqui. Eu acho isso meio maluco, acho que isso tem muito a ver com aquela cultura meio imediatista do resultado para amanhã, porque na Copa, você é eliminado, você não joga mais. Pô, o Jorge Jesus, eu me lembro dele reclamando com a galera, discutindo na coletiva, os caras falando, porque os jogadores estão jogando direto e não sei o quê. Ele, mas o jogador, ele falou mais ou menos tipo assim, o jogador ganha bons salários e tá aí pra estar em campo, pô. Você joga no domingo, descansa na segunda, treina na terça e joga na quarta. Descansa na quinta, trabalha na sexta e não sei o quê. No sábado também, pra jogar no domingo de novo. Tem descanso, pô. Se quem for eliminado amanhã, Palmeiras e Atlético, não vai jogar a final. Então todo mundo viu, está eliminado, não joga mais a competição. No Brasileiro, você vai jogar até a 38ª rodada. Você estando em primeiro ou em último lugar. O Juventude, que é o último, vai jogar até a 38ª rodada. Então, acho que as pessoas não percebem que o time ele é eliminado no campeonato também. Porque aqui tem muito essa coisa de jogar pra galera. Foi eliminado de Copa, aí o dirigente pensa, tem que fazer alguma coisa, tem que tomar uma atitude, vem pressão. No Brasileiro você é eliminado também, só que você não percebe, porque você joga até o fim. Então acho isso errado. Nilson, você queria fazer Não, é só uma observação para que vocês analisem. Eu tô com a sensação de que esses caras, eles fizeram o planejamento para as Copas, né? O Flamengo todo, eu incluo aí comissão técnica, diretoria. Só que mudou a situação e os caras não estão aproveitando esse momento de mudança de situação, porque é inexplicável mesmo. O caso do que ocorreu ontem é absolutamente inexplicável. Não adianta o Dorival vir a público tentar defender. Não tem defesa. Não tem defesa, porque é inexplicável. Foi 4-0 o jogo contra o Vélez. 4-0, você não tem que ter preocupação mais. Então, quer dizer, eu acho que eles planejaram e não estão acordando para uma realidade diferente de campeonato. Nós estamos vivendo um momento diferente, que o Palmeiras está titubeando. E o Flamengo, com o grupo que tem, com o elenco que tem, é muito capaz de se aproximar e até atropelar o Palmeiras numa reta final. E eu avisei aqui, o pessoal falava aí, não, porque eu não vejo o Palmeiras caindo, não sei o quê, eu perdendo, não sei o quê. Vocês vão se lembrar, quem acompanha os vídeos todos aqui, não são muitas pessoas, mas quem acompanha, que eu tô falando, gente, não precisa do Palmeiras perder não, só começar a empatar. Só que, porra, não adianta nada do Palmeiras começar a empatar e o Flamengo não aproveitar, porra. Então acho que está sendo uma coisa muito burra feita, né? Porque não tem muita lógica. Eu faço um plano com você, mas ao longo do caminho as coisas mudam, por que eu não vou mudar meu plano? Peraí. Espera um pouquinho, eu planejei, mas estou vendo que as coisas estão mudando, eu vou alterar o meu também. Você não precisa usar o radicalismo daquilo que foi planejado. Eu tenho uma sensação que foi feita uma coisa, tá combinado, é assim que nós vamos fazer, e o cara está insistindo. Muda de opinião, amigo. Ninguém é poste,
para ficar com a mesma opinião sempre. Muda de opinião, você tem que mudar. Se a situação se tornou diferente, por isso que não tem defesa o de ontem mesmo. Estou pensando aqui. O de ontem não tem defesa. A situação está diferente. Mesmo com influência de diretoria, com gente enchendo o saco, a direção técnica teria que falar, não, peraí. A situação é outra e nós vamos botar o time todo para ganhar 3 pontos. Não, porque pra mim... Não tem defesa. O de ontem não tem defesa. Porque pra mim a justificativa dele foi inaceitável. Se ele tá recebendo pressão da diretoria e ele não pode falar, ok, mas então não justifica, assume o erro, ou então usa outra justificativa. Porque o que eu acho é o seguinte, justificar falando que a Libertadores não tá ganho ainda é ridículo. Tá ganho. Não, ganhou não tá de ganho, 4-0. Final. Sim. Já tá na final. Não. Já tá na contra final. o Vélez. Tá na final. Ganhou de 4-0 lá. A justificativa de dizer já vi coisas parecidas não foi nada parecido. Eram 2 gols de diferença do América do México. O Flamengo com um time muito pior do que tem hoje em dia. E como o Mauro falou, né, Mauro? Até pra você falar também. Foi diferente. Não foi porque escalou time misto. Virou festa no Maracanã. Era a despedida do Joel. Agora, Mauro, sobre isso. Das diferenças, já que o Dorival, ele alega uma situação e a outra totalmente diferente. E sobre a situação de dirigente influenciar, né, a informação que o Nilson traz, você também acredita que isso possa estar acontecendo ou foi coisa do Dorival Júnior? Bem, eu acho o seguinte, não cabe a técnico tomar a decisão estratégica. Quem tem que tomar a decisão estratégica é o clube. Eu acho isso muito claro. Em 2019, as pessoas falam até hoje, não, o Flamengo mandou embora o Abel Braga. O Abel Braga pediu demissão porque houve um jogo aqui em São Paulo, Copa do Brasil, Flamengo 1, Corinthians 0, gol do William Arão. O jogo de volta era na quarta-feira seguinte, o Flamengo estava na vantagem boa, ganhou em São Paulo do Corinthians, gol fora de casa valia. Né? Naquela, em 2019 ainda valia, certo? Estou errado? Valia, sim. Mesmo, mudou sim. Agora, valia. Então assim, o Flamengo fez um gol fora e não tomou nenhum. O Corinthians tinha que fazer 2-0, né, para se classificar e tal. Ok. Aí o Abel planejando o jogo de domingo, sábado ou domingo, eu não me lembro agora, no final de semana, que era contra o Fortaleza, no sábado até. No Engenhão, Maracanã estava com alguma outra coisa lá acontecendo, o Abel Braga, ele planejava o time reserva. A diretoria chegou no Abel Braga e falou, olha, vem cá, o negócio é o seguinte, o líder é o Palmeiras, que ainda era comandado pelo Felipão, era o atual campeão no momento, e já abriu, sei lá, 5, 6 pontos de vantagem. Era a 6ª rodada, algo assim. Nós não queremos ficar para trás, a gente quer brigar pelo título brasileiro. Nossa prioridade é ganhar o campeonato, não a Copa do Brasil. Então a gente não quer correr risco de perder ponto para o time do Ceni, que era o Fortaleza, no fim de semana. O Abel achou isso uma interferência, eu acho que não. Ele é funcionário do clube, ele era. A diretoria chega e fala, olha, nossa meta é essa. É a mesma coisa, se o Mansur, lá do Manchester City, chegar para o Guardiola amanhã e falar, Guardiola é o seguinte, cara, a gente tomou uma decisão aqui, que a gente tem que ganhar a Liga dos Campeões de qualquer maneira. Se você tiver que sacrificar uma Premier League, você vai sacrificar pela Liga dos Campeões. Custe o que custar. Barra todo mundo, tira o De Bruyne, põe o Haaland no berço, faz o que você quiser. Então temos que ser campeão europeu de qualquer jeito. Se o Guardiola não concordar, ele faz igual o Abel, ele vai embora. Mas eu acho que o patrão tem o direito. É uma estratégia, como qualquer empresa. Se uma empresa ela acha que determinado mercado ela vende um produto X, olha, a nossa prioridade é ganhar esse mercado aqui já conquistamos, vamos melhorar a distribuição nesse mercado, vamos investir mais em publicidade nesse mercado, porque o outro nós já estamos bem. O que o gerente, o diretor, tem que seguir o que os acionistas mandarem. E quem manda tem que ser a diretoria do clube. Se ela é incompetente é outra história. O Abel Braga pediu o boné, porque ele não concordou. É um direito que ele tinha. Eu acho que ele errou, porque a decisão não era dele. Que poder é esse que um técnico tem de tomar as decisões? Amanhã ele vai embora, ele deixa jogadores que ele recomendou e a estratégia que ele bolou? Por quê? Mas o Guardiola, para ficar no mesmo exemplo, ele tem esse sim, porque lá eles contratam um técnico, que aí é outro departamento, e dão a ele todo esse poder. O Alex Ferguson mandou no Manchester United durante décadas, mas era o cara que tomava as decisões e que colocou o time no chamado outro patamar. O Abel Braga não é isso, o Dorival não é isso, nem o Jorge Jesus, nenhum deles é. Aqui no Brasil não tem técnico nesse patamar, acho que nenhum. O Ferguson meteu reserva em semifinal de Champions contra o Schalke 04 para jogar um clássico no inglês. Eu trabalhei, inclusive, nesse jogo, cobri esse jogo lá. O jogo de ida, vitória em Gelsenkirchen, na Alemanha. Aí teve um jogo no final de semana pelo Campeonato Inglês, eu fiz os 2 jogos. Aí na volta, em Manchester, quando sai a escalação, o Anderson, inclusive, era reserva, jogou muito bem o jogo de volta. Time reserva, porque ele estava correndo atrás do título inglês, já estava com a classificação encomendada e meteu 4 lá. O Anderson até jogou muito bem esse jogo, o Anderson que se revelou no Grêmio. E todo mundo achou normal. Eu falei, lógico, fazer o quê? Aqui já estou avançando, eu vou na outra competição, porque o campeonato é importante, a Premier League é importante. Olha que ele já tinha uma coleção de títulos ingleses, o Ferguson, naquela altura, 2011.
Então, assim, eu acho que a decisão tem que ser da diretoria. O Dorival, se por acaso a diretoria disse para ele, ó, esse ano nós queremos as Copas, o brasileiro é secundário, ele poderia chegar na coletiva e falar o seguinte, olha, já falar para o diretor, digamos que o Marcos Braz falasse para ele, o Landim, qualquer um. Então, tudo bem, é a decisão do clube, eu vou deixar claro para a torcida que essa é uma decisão institucional, tá bom? Mas aí ele fica exposto, né? Não, paciência, você quer o quê? Você quer trabalhar no Flamengo, ganhar um alto salário e você não quer se expor a nada? Aí é muito fácil. Olha, o negócio é o seguinte... Não, mas exposto que eu digo mostrar que ele não tem autonomia. Não, mas ele não tem que ter autonomia. A decisão de prioridade tem que ser do clube, não é dele. É meu ponto de vista. Ele tem que obedecer as ordens, ele é funcionário, é dono do Flamengo, gente. Então, se a diretoria decide, olha, nós achamos que o brasileiro está muito difícil, a gente quer ganhar a Libertadores e tentar a Copa do Brasil, que seria um plus. Então, é a nossa decisão institucional. Ele chega na coletiva e fala, olha, já avisa. Olha, quando me perguntarem, eu vou explicar. É uma decisão do clube e eu estou buscando aquilo que o clube me pediu. O clube me pediu, brigue por isso aqui prioritariamente. Eu estou brigando. E pronto, aí o que acontece? Ele tira dele o peso e vai em cima do Marcos Braz, do Landim, dos caras. E outra coisa, fazendo isso, a torcida entenderia mais. E eu acho assim, e o gosto por tirar pontos de diferença no brasileiro ficaria ainda melhor. Imagina, ele chega logo de começo e fala, bom, a gente conversou aqui, eu tô vindo pro Flamengo, conversei com a diretoria, com o Marcos Braz, a gente estipulou como nossa meta ir buscar a Libertadores e a Copa do Brasil e conseguir galgar aí a melhor qualificação possível no Brasileirão. Naquela ocasião estava 14º lugar, eu acho, quando ele chegou 15º. Hoje está em segundo. Porra, estaria uma delícia para nós. Porra, o cara chegou, a prioridade nem é o brasileiro, está em segundo. Porra, 7 pontos de diferença, dá para tirar, vamos torcer aí. Mas ficaria claro, agora do jeito que tá, e o Marcos Braz falando que o clube quer lutar pelas 3 frentes, não sei o quê, eu acho que isso aí é coisa do Dorival mesmo. Caras, se isso de fato aconteceu, eu acho que é muito simples isso, é transparente. Porque o patrão, na verdade, é o torcedor, gente. O patrão é o torcedor. Acima do dirigente é o torcedor, que é quem vai cobrar, quem é que faz aquela roda girar. Então, assim, fica essa coisa... Mas você não acha também que ele coloca o cargo dele em risco? Ele falando pra diretoria, ó, tá bom, então se perder... Vem cá, vamos imaginar um diálogo. Chega um dirigente e fala, Dorival, vem cá, vamos conversar. Seguinte, olha, a gente acha que tá muito difícil o brasileiro e a prioridade nossa são as Copas. Ok, vou então atrás das Copas, beleza. Aí chega nessa semana, o que ele poderia fazer? Chama para uma conversa e fala assim, ô dirigente, vem cá, você está vendo a nossa situação? Sábado o Palmeiras talvez jogue com reservas. Pode ser que tropece no Bragantino. Aí empate, que faltou. A gente pode encostar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com 2 equipes essa semana. Eu vou trabalhar com um time mais forte para o domingo, de manhã. E, digamos, se o Palmeiras golear o Bragantino, continuar, aí eu ponho o time... Poderia até discutir, isso tem que ser conversado, gente. Para e passo. Muda. É mais ou menos se você estivesse numa guerra e você tem uma estratégia. Vou atacar por esse flanco. Aí você percebeu que aqui o inimigo está muito forte, eu vou tentar atacar por outro flanco. Eu não vou insistir, não sou o General Custer. Eu vou lá encontrar os índios lá. Não vou, eu vou tentar encontrar outro caminho, cara. Então, isso tem que ser conversado para e passo. É o que eu falei aqui no começo do programa. No início da passagem dele, eu mesmo falei mais uma vez. Vai nas Copas e tenta o melhor no Brasileiro. O melhor no Brasileiro, em tese, seria chegar na Libertadores. Mas, de repente, a coisa sorriu, porque o Palmeiras, se você pegar todas as competições, olha só o retrospecto do Palmeiras. 0-0 com o Atlético, 1-0 no Corinthians, que ele gol contra do Rony, 1-1 com o Flamengo reserva, empate com o Fluminense, derrota para o Atlético Paranaense e esse empate com o Red Bull. Uma vitória, 4 empates e uma derrota. 38,8% de aproveitamento, todas as competições. Isso significa o quê? É o pior momento do Palmeiras na temporada. O Palmeiras já produziu mais, pode fazer mais, deve fazer mais em algum momento, mas nesse momento é o pior momento técnico e de resultados do Palmeiras. Então, você tem que olhar para isso aqui e perceber, olha, esse é o momento que o nosso adversário mais importante, ele está dando uma fraquejada, o que é compreensível, te falava isso no começo do ano. Você começa o ano voando, Mundial de Clubes, preparação e tal, vou enfrentar o Chelsea e tal. De repente vai ter uma queda física, técnica, natural que aconteça. Um pouco antes do resto da você tem que tentar aproveitar. Eu acho que aí tem que ter diálogo, tem que ter transparência. Ele poderia chegar e falar, gente, vocês querem isso? Numa boa, eu não vou segurar essa bucha sozinho. Quando me perguntarem, eu vou dizer que é uma decisão nossa, do clube e o técnico. Nós decidimos, tá bom, olha, não é só eu. O clube quer assim. E aí a torcida vai para cima do dirigente. Vai para cima dele, vai para cima de todo mundo. Agora, enquanto fica essa situação, ele é pior do que você correr risco de alguma coisa. Ele traz para si a responsabilidade que eventualmente pode não ser só dele. Aí depende do que... O Marcos Braz poderia falar também, né? Eu já tentei perguntar para ele, não respondeu. Qual é a prioridade do Flamengo? Eu acho que ele precisa dizer isso para a imprensa o quanto antes. O que foi passado para o Dorival? Qual é a posição institucional do Flamengo? O que é a prioridade do Flamengo? Ou então entregou para o Dorival? Porque no Palmeiras a gente sabe que o Abel Ferreira ele tem praticamente autonomia total. É o que parece, pelo menos para todos nós.
Então está muito claro. No Flamengo isso não está claro. Como Jesus tinha também. No tempo do Jesus sabia que era ele que decidia e acabou. Né? Ele terceirizaram o futebol para ele. O Dorival não me parece isso. Eu acho que é pior, Thiago, porque o que acontece? Olha a situação do Dorival. Quarta-feira ele era um deus. Ontem ele não servia. Gente questionando, batendo, criticando e tal. Tudo de bom que ele fez ficou na berlinda. Por quê? Porque o torcedor do Flamengo não concorda, a maioria não concorda com colocar o campeonato de lado. Independentemente de ser Palmeiras, Vasco, Corinthians, Cruzeiro, quem está disputando. Atlético Mineiro, não importa. Ontem ele foi criticado. Imagine que ele não ganha o Brasileiro, né? E ele perde a final da Libertadores. Pro Atlético, pro Palmeiras, tanto faz. Você acha que ele fica para o ano que vem? Mesmo que ele ganhe a Copa do Brasil. Não fica. Não fica. Ele vai ser amaldiçoado pela torcida. Além de perder a final, abriu mão do Brasileiro, fica tudo na conta dele. Então é melhor você chegar e jogar limpo. Se é que ele foi pressionado. E repito, eu acho que a decisão não cabe ao técnico, não importa qual. Cabe à instituição. Então a instituição faz o seguinte, eu contratei aqui o técnico internacional Vanderlei Nogueira. Ele decide, eu entreguei para ele o futebol. Eu confio no Vanderlei e ele vai fazer o que ele tiver que fazer. Então deixa a coisa bem, bem clara, como acontece em outros clubes. É o caso do Guardiola, é o caso do Klopp, era o caso aqui do Jesus. Até do Abel, é o caso do Abel, do Abel Ferreira, do Abel Braga não era. Agora não é o caso do Dorival, certamente não é. Claramente não é. Até porque para ele chegar nesse patamar, ele vai ter que conquistar. Se ele ganhar títulos pelo Flamengo, talvez adiante ele seja visto como esse profissional e os caras deleguem para ele, porque dirigente adora delegar para o técnico. É uma maravilha. O Rogério do São Paulo é o quê? O Rogério ouve alguém? Precisa ouvir alguém? Não. Por quê? É ótimo entregar para o Rogério ali. Você viu? Repare só, o cara fica lá, xinga o Rogério, fica com raiva do técnico, independentemente dos erros do Rogério. Dirigente. Mas quem está falando do Casares? Aliás, tem um bastidor forte do São Paulo aí, né? A torcida, parte se chama de golpe. Né? Mais uma mudança de estatuto. E o torcedor está com raiva do Rogério, está com raiva do Igor Gomes, está com raiva do Wellington, que foi expulso, do Reinaldo, do Jandrei. Essa semana deve votar no Conselho. Pois é. Então, e está lá, o seu Casares, ninguém fala do Casares. O Casares está lá. Ele e o seu Instagram. Aliás, não sei se o Instagram dele está muito movimentado, ultimamente acho que não. Vanderlei, você levantou a mão? Eu queria dizer o seguinte, eu queria colocar aí uma possibilidade, eu não tenho informação, eu queria colocar uma possibilidade. Possibilidade dessa maneira de escalar o Flamengo ser um acordo respeitoso entre técnico e jogadores, sem a participação dos dirigentes. O grande grau de força do Dorival, quando chegou ao Flamengo, foi a relação com os jogadores do Flamengo. Foi isso. O Dorival se rendeu ao Centrão logo no começo. E aí ficou osso pra ele. Eu acho que de repente ele tá sendo isso. Ele tá tendo que fazer um pacto com o Centrão ali e botar uma galerinha pra jogar. Isso que trouxe o Dorival pro Flamengo. Não foi por ele ser gênio da lâmpada, por ele que está competindo com o Guardiola, não foi nada disso. Depois da turbulência que o Flamengo enfrentou nessa busca por treinadores para substituir o Paulo Souza, quem é que está aí? Nós não temos mais tempo a perder. Não pode colocar o Zezinho para dirigir. Quem é que tem boa relação aí? E que não está, digamos assim, sendo vaiado. Dorival Júnior veio, já passou por lá, conhece a senhora da limpeza, está tudo certinho. Veio e deu jogo. E ele está fazendo um trabalho legal. Então, eu coloco essa possibilidade de ser um acordo mesmo. Quando ele chegou, aqui mesmo no programa, nós dissemos que claramente o Mauro que usou isso em determinado momento, ele deu uma ajeitada na panela aí. Tem uns caras aí que teoricamente estavam integrando uma panela, ele não bateu de frente, ele deu uma ajeitada, passou o primeiro jogo, segundo jogo e foi dando uma consertada no time do Flamengo. Então, eu acho que pode ter acontecido isso. A conversa entre os jogadores. Substituições, você fica no banco, eu coloco primeiro para jogar. Eu sou contra isso. Eu acho que ele tem que começar sempre com os titulares e depois muda quando precisar. Ele e os outros. Mas eu queria só colocar essa possibilidade, porque a gente está colocando aqui que ele pode ter ouvido, poderia ter ouvido da direção. Olha, é o seguinte, nós queremos isso. Eu acho que você está rindo dessa possibilidade. Mas, de qualquer maneira, é isso que eu queria dizer. Não, estou rindo de Gabriel Dias, que é aniversário dele. Foi aniversário do Gabriel Dias, né, parabéns, Bruno Prado? Parabéns. Parabéns pro Gabriel Dias, está aqui no nosso ponto, sempre com muita alegria, muita saúde e felicidade para ele. Agora, vocês acham que pode ter tido um acordo com os jogadores? Aí eu acho que é mais errado ainda. Aí quem tem que decidir é o treinador. Aí é falta de comando aí é o total. treinador. Se for para ter conversa com o jogador... Se teve mesmo um acordo, esse acordo tá errado, tá zoado, porque o Diego Alves não tá tendo oportunidade, nem nos jogos mais básicos. Ele poderia.
Então, mesmo no time alternativo, não é o Diego Alves que joga. Então, eu não acredito que tenha esse acordo, não. Que se tivesse esse acordo mesmo, o Diego Alves jogaria eventualmente. Não estaria, sei lá, 2 meses, 3 sem jogar uma partida. Ele já estaria... Ele teve um período lesionado, é bem verdade isso, e voltou a ser relacionado agora só. Mas eu não acredito nesse acordo, não. Aí não. Diretoria, o Mauro diz, não, diretoria quer escolher, tem que escolher porque é o planejamento do Flamengo que contratou ele para fazer o seu planejamento. Agora, jogador não tem que decidir quem é o time que tem que entrar em campo ou não. Eu acho que não. Acho que é uma coisa mais do que conversar entre diretoria e comissão técnica. Eu concordo, acho que a diretoria tem que seguir um planejamento e assumir isso também, né? Porque isso é muito comum aqui. Às vezes tem algumas escolhas que são da direção do clube e não assumem, não chegam e colocam tudo... Acabou de falar, que perguntou pro Braz e ele não respondeu. E colocam nas costas do treinador, seja lá quem for. Aí a coisa não dá certo e o treinador é demitido. É um caso aí, não é do trabalho. Paulo Souza, que Thiago Asmar tanto gosta. Muita gente diz que a diretoria pediu para ele mexer em tudo. E aí ele foi mexendo, deu errado. Mas ninguém chegou e falou, deu errado... Mas nós pedimos para ele mexer. Você tira. Teoricamente, teria chegado com essa autonomia. Aquilo que nós falamos. Quer dizer, você chega lá e muda tudo, pinta a parede, faz o que você quiser. Mas aí quando não dá certo, cai o técnico. O Abel, eu sempre falo aqui que ele é o presidente do futebol. Sim. Então ele pode fazer isso sem consultar ninguém, na minha opinião. O Rogério é o presidente do futebol. Mas toda hora alguém diz que estão pedindo para ele colocar fulano em campo para valorizar. Não sei se é isso. Ele mesmo falou numa coletiva. Eu não tenho essa informação. Vamos ver se a diretoria deixa. Lembra? Ele falou numa coletiva. Eu não lembro. Que diretor interfere? Ele falou. Eu não lembro agora qual foi o caso. Que era uma situação que ele tinha que poupar para algum jogo. Ele ia consultar a direção. Aí ele falou, vamos consultar a diretoria. Mas eu acho que ele tem status para poder fazer aquilo que ele acha melhor, porque quando toma pancada, é ele que está sendo vaiado. Veja, o grande ídolo está sendo xingado. Está sendo xingado, nós estamos registrando isso. Então, pode acontecer. No caso do Dorival, claramente ele tem que ter uma boa relação e não desagradar os estrelados. Né? Então, eu acho que poderia, não tem essa informação, poderia ter conversado. Quando ele colocou o Diego para jogar, todo mundo estava dizendo que ele não podia jogar 5 minutos. O Mauro acabou de falar no programa que não sabe por que ele continua jogando. Tá certo? Quer dizer, ele está sendo... Ele não está sendo... Todo mundo acha que é isso, ou quase todo mundo. Mas para o elenco e para o treinador, não está acontecendo isso. Ele está contando com o Diego. E parece que isso dá uma boa relação. É isso que eu estou dizendo. A possibilidade de acontecer, vamos fazer isso, ter conversado com o elenco sobre essa estratégia e não com a diretoria. Não tenho. Amanhã o Marcos Braz pode responder para o Mauro e falar, não, foi ordem da direção. Aí é outra conversa. Eu não tenho essa informação. Bom, eu sinceramente não acredito que tenha acordo do Dorival com os jogadores. Não acho isso. E não acho também que é a direção que está mandando ele poupar. Mas quero que você deixe comentários a respeito disso aí, o que você pensa a respeito. Já tem um vídeo aqui no canal onde o Marcos Braz falou na ESPN que o vídeo é só isso. Tem até o Marcos Braz na capa com um repórter fazendo perguntas para ele. E ele respondendo lá, tal, o que ele pensa a respeito dessa questão aí. E ele falando que tá querendo o Flamengo, quer as 3 frentes aí. Então convido você a assistir aí esse vídeo, dar uma procurada aqui no canal que você vai achar, não é um dos mais antigos. Deixe comentários a respeito da tua opinião a respeito disso aí. Vamos trocar de janela. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante. Quando se inscrever, aciona já o sininho e já dá o like no vídeo. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!